uma revelação do jornal The New York Times pode complicar ainda mais a situação de Jair Bolsonaro. Segundo o periódico, o ex-presidente passou pelo menos 2 noites na Embaixada da Hungria após ser obrigado a entregar o passaporte à justiça brasileira. Ele, Jair Bolsonaro, foi flagrado por câmeras de segurança na Embaixada da Hungria, aqui no Brasil. As imagens e informações foram publicadas pelo jornal americano The New York Times. Segundo o jornal, o ex-presidente ficou hospedado na embaixada por 2 dias, acompanhado de 2 seguranças, do embaixador húngaro e também de membros da sua equipe. O jornal publicou imagens de vídeo e fotos indicando que Bolsonaro entrou na embaixada em Brasília no dia 12 de fevereiro e só saiu de lá 2 dias depois. O New York Times divulgou ainda fotos de satélite mostrando que o veículo usado pelo ex-presidente ficou estacionado na embaixada. A casa de Bolsonaro, no bairro Jardim Botânico, em Brasília, fica a 12 quilômetros da embaixada húngara. Segundo o jornal americano, a estadia de Bolsonaro sugere uma estratégia de tentar escapar de punições da justiça brasileira. Bolsonaro chegou ao local 4 dias depois de uma operação da Polícia Federal contra o ex-presidente e aliados. Nessa operação, os agentes apreenderam o passaporte de Bolsonaro, que está proibido de deixar o país. O passaporte foi apreendido no âmbito da operação que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Se a justiça expedisse o mandado de prisão preventiva contra Bolsonaro, com o presidente hospedado em uma embaixada internacional, a decisão judicial não poderia ser feita porque os consulados são considerados territórios invioláveis dos países de origem. O ex-presidente e o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán possuem um relacionamento próximo há anos. Em 2022, quando Bolsonaro foi à Hungria, ele cobriu Orbán de afagos. Prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno que levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos. Deus, pátria, família e liberdade. Em dezembro do ano passado, Bolsonaro e Orbán se reuniram em Buenos Aires na posse do presidente da Argentina, Javier Milei. No encontro, Orbán chamou Bolsonaro de meu bom amigo. No dia em que Bolsonaro foi alvo da operação, Orbán defendeu o aliado publicamente. Abre aspas, um patriota honesto. Continua lutando, senhor presidente, fecha aspas. Além da tentativa de golpe, a situação jurídica do ex-presidente também é ameaçada pelo caso das joias que foram vendidas ilegalmente por Bolsonaro e seus aliados. A Polícia Federal intimou Bolsonaro e Mauro Cid para prestarem depoimento sobre o inquérito das joias, aquela questão das joias que foram presentes da Arábia Saudita. Agora, a Polícia Federal vai investigar se o ex-presidente tentou articular alguma manobra diplomática para evitar ser preso no inquérito do golpe. O embaixador da Hungria e o próprio Bolsonaro devem ser intimados a prestar depoimento. No entanto, por ter imunidade diplomática, não é obrigado a comparecer. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que o ex-presidente pode ser preso preventivamente na investigação, se ficar comprovado que ele tentou se antecipar a um eventual mandado de prisão. Em entrevista à Rádio Eldorado, emissora aqui do Grupo Estado, o doutor em Direito Penal pela USP e professor da PUC São Paulo, Conrado Gontijo, disse ainda que no caso de Bolsonaro não cabe o asilo político. É preciso que se compreenda quais foram as reais motivações do ex-presidente para que ele tomasse essa iniciativa, porque se em algum momento se identificar que ela possa estar conectada com alguma pretensão de evitar, por exemplo, o cumprimento de alguma ordem de prisão que pudesse ter sido em face dele proferida, há sim consequências jurídicas, há sim a possibilidade, por exemplo, de que haja decretação da sua prisão preventiva, já que
se esse mesmo for o caso, né, de uma tentativa de evitar a aplicação da lei, a retenção do passaporte não teria sido suficiente. Não há perseguição política no Brasil, e é isso que indica a possibilidade de que, se de fato o ex-presidente Bolsonaro foi à embaixada para pleitear asilo político, ele eventualmente se equivocou gravemente, porque o asilo político pressupõe uma situação de perseguição que ele não vive. Ele vive investigações legítimas feitas pelos órgãos competentes e que tratam de fatos absolutamente graves que foram verificados aí, em especial nos últimos anos do seu governo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença do político na embaixada da Hungria 4 dias após a Polícia Federal deflagrar uma operação que confiscou seu passaporte. Em nota divulgada à imprensa, os advogados do ex-presidente disseram que Bolsonaro ficou hospedado a convite e, no período, conversou com autoridades da Hungria. Eles dizem o seguinte: o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo. Nos dias em que esteve hospedado na Embaixada, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo, atualizando os cenários políticos das duas nações. O próprio Jair Bolsonaro se pronunciou e disse que frequenta embaixadas de outros países no Brasil para conversar com os embaixadores e que ainda mantém contato com chefes de Estado para repassar a situação política no país. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, converso com os embaixadores. Afinal, quais são os impactos políticos dessa estadia provisória de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? A partir de agora, ele deve usar de outras estratégias para escapar de uma eventual prisão? Sobre este assunto, vamos conversar aqui em nosso estúdio com o coordenador de política do Estadão em São Paulo e colunista da Rádio Dourado, Ricardo Correia. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Emanuel, prazer mais uma vez participar aí com você. Maravilha. Bom, Ricardo, claro que a ida à Embaixada da Hungria ainda carece de mais explicações e também de investigações que agora a Polícia Federal vai empreender. Por enquanto a gente tem só a evidência visual, né, daquilo que o New York Times colocou, né, e já foi replicado também por todos os portais, aqui pelo Estadão também, e temos a resposta, digamos, protocolar ali da defesa do Bolsonaro, negando que aquilo seria um asilo político, uma fuga ou algo do tipo, dizendo que é natural visitar uma embaixada que queria só discutir relação entre os dois países, Brasil e Hungria. Mas há muitos significados contidos nesse possível asilo político. Bolsonaro, tudo indica, não está uma das mensagens possíveis, que o Bolsonaro não está disposto a ir para uma prisão no Brasil. E para isso é de se presumir que ele deseja levar avante essa ideia de um perseguido político. Você acha que tem um recado como esse, Ricardo, ou não? Acho que sim, né? Eu acho que essa ideia de primeira embaixada, ela combina muito com essa ideia de dizer que é perseguido, né? De que não vai aceitar a punição independentemente de qual punição ela seja, né? Antecipadamente a essa decisão do Supremo já faria esse indicativo, né? Se ele tiver ido à embaixada com esse objetivo, né, e por enquanto as explicações não foram convincentes para dizer que não foi isso, parece sim muito isso, né? A gente teve a oportunidade ao longo das últimas semanas, em discussões na Rádio Dourado, de falar um pouco sobre o que Bolsonaro estava prevendo para evitar a prisão, né? A gente falou de algumas hipóteses futuras, né? Uhum. Por exemplo, conseguir derrubar a inelegibilidade com uma mudança no TSE e aí concorrer em 2026 e ganhar a eleição de 2026, virando presidente, ou uma anistia por meio do parlamento, ou por meio de um presidente apoiador, ou mudando a composição do parlamento de modo a garantir que o Supremo Tribunal Federal mudasse sua composição e com isso mudasse o destino dele, né? Mas nada disso resolve se ele for condenado antes e tiver que passar um tempo preso antes de chegar nessa fase, né? Ele parece estar disposto a passar por essa fase como o ex-presidente Lula passou, por exemplo, quando ficou 580 dias preso, né? E aí essa estratégia, e que parece
fazer sentido com a saída à embaixada da Hungria, seria para esse período, né? Para evitar também esse período. Não é só que ele quer depois anular tudo lá na frente. Ele não quer nem correr o risco de passar um tempo preso, e aí faria sentido. E a gente não está falando de uma ida, porque as respostas do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, da própria defesa, são todas no sentido de que não há crime nenhum em ir à embaixada. Parece que ele foi lá pegar um papel, como todos nós já fomos, né? Lá em Brasília são embaixadas, são 100 e tantas embaixadas, tem sempre algum evento, alguma coisa, então é muito legal ir nas embaixadas e tal, visitar as embaixadas. Mas ele não foi lá simplesmente, né? Ele passou 2 noites lá, num feriado. No meio do carnaval. Exatamente, chegou lá sem que ninguém soubesse que ele estava lá, chegando lá, ficou lá enquanto os assessores não estavam lá, os funcionários da embaixada não estavam lá, né? Então, assim, não parece ser uma visita diplomática, vamos dizer assim, não é nada diplomática, né? Então, assim, considerando esse aspecto, é que a gente fala que parece algo diferente e não simplesmente uma visita, que seria normal ele ir a uma embaixada de fato ali para uma discussão, ainda que seja ruim para a Hungria especificamente, né, no momento em que você tem aí um governo eleito e você está conversando com o antigo governo, mas tudo bem, isso faz parte da política, isso pode ser feito, essa discussão política pode ser feita em qualquer lugar, mas de fato a explicação não encaixa muito bem com a lógica, né? Até esse aspecto da Hungria é importante a gente destacar, porque não é por acaso que ele vai para a embaixada da Hungria. A gente pode dizer que há quase uma rede internacional da direita organizada e que possa dar abrigo para seus líderes, já que o Bolsonaro foi próximo do Orbán ao longo do seu governo, Ricardo? Sim, e o Orbán é uma das principais figuras, talvez seja o grande coordenador desse movimento à direita mundo afora, né? Foi um dos lugares onde as coisas começaram a florescer aí nesse campo, foi na Hungria de Orbán, depois teve a Polônia, teve em outros lugares do mundo, né? Depois, mais recentemente, na Itália, em outros lugares, mas de fato foi na Hungria que tudo começou, e é na Hungria em que isso se mostra de forma mais efetiva, com estratégias que Bolsonaro também tenta usar no Brasil, né? Exato. Houve lá tentativas de mudar o sistema eleitoral, no caso de lá eles mudaram de maneira que fica muito difícil para Orbán ser derrotado, né? Na última eleição juntaram vários partidos de oposição e mesmo assim não conseguiram vencer Orbán, porque eles mudaram os distritos eleitorais, eles mudaram a lógica toda de voto. Ele fez também mudanças na Suprema Corte de lá, no Judiciário, né? Ele trocou indicados, que são coisas que Bolsonaro andou falando em fazer, em aumentar o número de ministros e tal. Então, assim, é o caso clássico de alguém que chega no poder pela democracia, não por meio de um golpe, né, de algo desse tipo, mas estando na democracia, faz de tudo para aumentar os seus poderes e para corroer aí a possibilidade de opositores estarem no poder. Claro que isso acontece à direita e à esquerda, estamos vendo aí na Venezuela, na Nicarágua, né, funciona para os dois lados, mas o Viktor Orbán é um bom exemplo aí à direita de como, uma vez no poder, aumentar aí seus tentáculos. E seria, por conta dessa postura, alguém que toparia, né, ter Bolsonaro como um asilado político, né? Ainda que a gente também deva sempre deixar claro que é um direito da pessoa se sentindo perseguida, buscar essa hipótese, né? Muita gente já fez isso tendo razão também, né? Sim. Não, isso não acontece simplesmente com criminosos, acontece com pessoas que se consideram perseguidas. É que no processo judicial brasileiro não me parece haver, nesse caso, um regime de exceção contra Bolsonaro, vamos dizer assim. Claro. Né? Mas é legítimo que ele faça isso, se assim ele considerar, né? Ricardo, como é que você avalia a mensagem que fica com esse caso? Claro que por enquanto não tem nada de oficial, né? Só o que as aparências indicam, mas a mensagem que fica para a militância mais próxima ao Bolsonaro. Eu acho que é muito ruim, né, para o Bolsonaro, na liderança de um grupo político, ficar com a imagem de que ele tentaria fugir ou que ele escaparia de alguma forma. É claro que, em algum momento, se isso eventualmente acontecer, vai ter toda uma maquiagem dessa história para puxar para essa coisa de que há uma perseguição e, né, ele foi para lutar, para ele poder falar, para ele não ficar encarcerado e tal. Mas para quem está preso pelo 8 de janeiro, por exemplo, imaginar que não havia plano para eles, mas há um plano para ele,
é um negócio que é ruim, né? E também para quem espera dele o comando da oposição no futuro, fica ruim, fica estranho, e até por isso há essa preocupação de, por parte da família Bolsonaro, deixar claro que isso não estava acontecendo, né? Acho que é ruim haver comparação com Lula, né? Como a gente falou aqui, que ficou 580 dias preso. Acho que, olhando por esse ponto de vista, é ruim. O que não significa que ele vai perder o apoio das pessoas também, não, porque a gente já viu Bolsonaro em situações difíceis conseguir reverter, e ele realmente tem um público muito cativo, muito fiel, né? A gente poderia até dizer que hoje é a liderança que consegue mais reunir gente de maneira espontânea. Exato. Não é, e as pessoas fazendo exatamente aquilo que ele manda, né? Claro. Outro dia eu estava conversando sobre isso com uma liderança política da direita que dizia o seguinte, que ele não conseguia imaginar outra figura que chegasse e determinasse exatamente o que as pessoas tinham que fazer lá no dia. Então, o recado era: não levem faixas, não levem cartazes, e aí não aparece uma faixa, não aparece um cartaz, mostrando que ele realmente tem o comando desse grupo político. Claro que, uma vez asilado ou preso, né, outras lideranças vão surgir, vão se impor, alguns já estão começando a colocar, né, as manguinhas de fora, aí a gente está vendo para 2026 Ronaldo Caiado, por exemplo, se colocando, há quem diga que Zema vai ser candidato, o Ratinho Júnior, em algum momento esses grupos vão ter que se colocarem, mas mesmo esses, nesse momento, deixam claro que o candidato será aquele que Bolsonaro colocar a mão e disser que é o candidato, né? Olhando para esse movimento que faz um Bolsonaro naquele dia de ir para a Embaixada da Hungria, imaginando que isso foi motivado por temer a sua prisão, a gente pode dizer que há uma leitura do Bolsonaro que ele não, ao tomar essa decisão radical, né, de buscar um asilo, de que há uma leitura que ele não criou pontes suficientes no Supremo Tribunal Federal e que a atual composição do Supremo Tribunal Federal dificilmente aliviaria para ele? Tem esse aspecto também, Ricardo? Com certeza, né? Não é nem que não construiu pontes, ele destruiu todas as que tinham possíveis, né? É bem diferente do caso do Lula, por exemplo, que em algum momento parecia encurralado totalmente pela Lava Jato, porque até o Supremo Tribunal Federal vinha referendando as decisões, né? Ele foi condenado em primeira instância, depois foi no TRF4, subiu para o STJ liberou, o Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão, dizendo que valia a lei da ficha limpa naquele momento, e de repente as coisas viraram, mas o Lula em momento nenhum rompeu qualquer ponte com o Supremo Tribunal Federal. O máximo que ele disse foi que o Supremo estava acovardado e tal. Então ele permitiu que houvesse algum tipo de acomodação futura, e a gente sabe que o Supremo, embora se diga um tribunal jurídico, ele é um tribunal mais do que tudo político, né? Também porque tem toda uma análise da Constituição e da institucionalidade brasileira. O Bolsonaro não deixou esse aspecto, sem dúvida nenhuma. Ele sabe que vai ser condenado, né? Por isso ele busca essas outras alternativas. Ainda que ele possa, de alguma forma, provar que não era isso que ele pretendia, há outras iniciativas dele nesse sentido, inclusive nessa discussão toda sobre anistia, que mostram que ele não tem esperança de que vai ser, de fato, inocentado, né? Talvez ele tivesse alguma esperança do Ministério Público, porque você tem 3 processos, né? O primeiro é quando ainda está na fase pré-processual na Polícia Federal, que há o indiciamento. O primeiro já foi, provavelmente virão outros aí pela frente. Primeiro do caso da vacina, Sim. Né? Depois vem a denúncia do Ministério Público, que em algum momento, quando estava o Aras, né, muitas vezes o Ministério Público não quis denunciá-lo, não quis pedir investigações sobre ele, mas agora a gente tem no comando do Ministério Público um aliado de Moraes, né, que foi um indicado de Moraes, que é o Paulo Gonet, que inclusive foi quem apresentou a ação de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. Então ele sabe que o Gonet dificilmente adiaria, atrasaria todo esse processo. E aí depois você tem um julgamento, seja ele na primeira turma, seja ele no plenário, o Bolsonaro não teria maioria. O máximo que ele poderia ter é o voto de 2 ministros, né? Para a gente fechar, Ricardo, o abacaxi que o Bolsonaro acaba deixando na mão do Alexandre de Moraes, o ministro do Alexandre de Moraes. Digo isso, claro que enquanto a gente está gravando, ainda não foi enviado a explicação, pelo menos que a gente sabe, né, do Bolsonaro. Alexandre que deu 48 horas para que ele se explique ao Supremo por que passou essas 2 noites ali na Embaixada da Hungria. Claro que haverá investigações da Polícia Federal, mas mesmo que, digamos, a rigor, tecnicamente, coubesse alguma sanção ao Bolsonaro, uma tornozeleira eletrônica, ou mesmo até uma prisão preventiva, tem um cálculo político que fica aí para o Supremo fazer e para o próprio Alexandre de Moraes fazer, que medida tomar
olhando em perspectiva o que significa, né, tomar uma medida dessa perante ao Bolsonaro e a sua capacidade, né, e seu impacto político e popular diante do que ele reúne em torno do seu nome, não é? Não, e é até relevante, né? Estão falando do ex-presidente da República, né? Alguém que ocupou o comando do país e que não poderia estar suscetível aí a uma prisão que não fosse absolutamente legitimada, né? Então, por isso, o Supremo sempre trabalhou com a hipótese de haver uma prisão apenas após o trânsito em julgado, ou seja, nem mesmo a prisão que houve com o Lula, que foi depois de quando ainda não havia o trânsito julgado, mas já havia uma decisão que na época, pela ficha limpa, permitiria a prisão. Então seria um pouco mais adiante para não cometer os mesmos erros que foram cometidos. Mas se também alguém está de alguma forma fazendo algo que possa frustrar a aplicação da lei penal, se você não faz nada, você simplesmente garante que essa pessoa fique impune mesmo, né? Então é uma situação delicada, porque você tem uma situação jurídica e uma situação política muito complicada. E tem um meio termo nessa história que seria uma tornozeleira, por exemplo, um tipo de monitoramento. Embora, sinceramente, a tornozeleira não resolveria muito essa questão, porque ele mora em Brasília, ele mora perto ali do setor de embaixadas, ele vai passar ali perto das embaixadas. Uma tornozeleira não evitaria que ele entrasse, por exemplo, numa outra embaixada, né? Sem dúvida. Não daria tempo de evitar. Mas, de toda forma, é uma maneira de dizer, estamos fiscalizando mais em cima, se você fizer isso de novo, pode haver uma punição maior. Eu não descarto a hipótese de que seja nem efetivado um monitoramento eletrônico ou uma prisão, mas me parece que assim, o Supremo fará isso num último caso, né? Precisaria de outros elementos para isso e precisaria de um mínimo convencimento aí da opinião pública de que isso é necessário. Pode ser que saiam áudios dessa visita, já saíram imagens, inclusive é uma coisa que a gente não discute muito, mas que também é um aspecto relevante, né? Como é que aparecem imagens de uma embaixada estrangeira no Brasil, como é que tem imagens de satélite e tal, quem é que passou isso? Você chega lá num jornal norte-americano, né? Seriam serviços de espionagem, alguma coisa assim. Então, ninguém sabe o que mais pode vir a aparecer, né? Se aparecer isso, pode aparecer outras coisas. Exato. Bom, ainda vai dar pano para manga esse caso.